diante de Deus, ou seja, como já explorei a palavra pecado. Deixa eu te falar um negócio aqui. Muitas pessoas tentam encontrar uma resposta para os seus fracassos. A venda de remédios para você ordenar a sua psique é assustadora nos nossos dias. Existem crianças que tomam remédios para melhor ordenar a sua psique, os seus pensamentos. E as pessoas estão de muitas maneiras tentando, veja só comigo, as pessoas estão tentando de muitas maneiras se organizar mentalmente e psicologicamente falando. É a busca dos nossos dias. Então, já compreendemos até uma frase que eu li há alguns dias, do autor Augusto Cury, que me chamou a atenção num livro que eu comprei. O mal do século acaba não sendo mais a depressão. O mal do século se chama ansiedade. Por quê? Porque as pessoas estão desesperadas no seu mundo anterior. Estão preocupadas. A ansiedade é viver preocupado, aterrorizado pelo dia de amanhã. O que vai acontecer comigo? Vou pagar as minhas contas? A minha vida vai dar certo? Eu vou conseguir trabalhar? Vou conseguir, enfim, pagar o meu financiamento da casa? Vou conseguir tocar a minha vida como devo tocar? Isso, a ansiedade é o temor do amanhã, porém em níveis acelerados e muito intensos. E muitas pessoas vivem exatamente dessa forma. Exatamente dessa forma. E aí nós nos deparamos com as dezenas e dezenas de propostas para você resolver o problema da sua psique. Faça tal consulta e você vencerá. Enfim, receba tal e tal tratamento e você vencerá. Dê os seguintes passos e você vencerá. Primeiro, eu não sou contrário a esse tipo de experiência ou de buscar ajuda para você resolver os seus problemas psicológicos. Não estou dizendo isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos dos problemas que nós enfrentamos podem estar associados com um elemento que nós tantas vezes descartamos. E não damos muita bola para isso. Muitos dos problemas que nós caímos e enfrentamos, eles podem estar associados com uma prática, com uma conduta, com um estilo de vida, com uma trajetória abraçada por mim, que segundo a Bíblia acaba tendo um nome só: pecado. Algo que está contra a vontade de Deus. Algo que está indo contra aquilo que Deus revelou em sua palavra. Mas daí eu insisto, e quando eu faço isso, sabe o que acontece comigo? 3 coisas acontecem comigo. Se eu insisto em avançar numa trajetória que Deus não aprova, primeiro, eu perco a alegria vai embora. Segundo, eu perco a paz também vai embora. E em terceiro lugar eu digo, parece que as bênçãos começam a escorrer das nossas mãos. Nós não nos sentimos abençoados. O pecado faz isso com a gente. Rouba a paz, rouba a alegria, rouba as bênçãos. Então o que a gente precisa fazer? Biblicamente falando, o que a gente precisa fazer diante desse quadro? Que no fundo acaba fazendo parte da vida de todos nós. Nós temos um instrumental bíblico para resolver esse problema. Segundo aquilo que a gente vê nas Escrituras, nós precisamos fazer 3 coisas a respeito dessa bagagem do pecado que nós tantas vezes carregamos. As 3 coisas são: primeiro, nossos pecados precisam ser confessados. Segundo, meus amigos, os nossos pecados precisam ser tratados. Como é que você trata isso? Uma escalada pecaminosa, como é que você trata? Trata com a igreja, com os ministros de Deus, com a palavra de Deus. Então veja, primeiro, confessado. Segundo, tratado. E terceiro, digo para você que os nossos pecados precisam ser abandonados. Quando você faz isso, biblicamente falando, quando você confessa, quando você trata a situação errada, e quando você abandona, sabe o que você está fazendo? Você está pegando essa bagagem e está jogando essa bagagem para longe de você. Você está desembaraçando desse negócio. E daí sabe o que vai acontecer? Você vai passar a viver melhor.
Antes você achava que a solução era isso, uma palestra mágica, um medicamento. De repente você percebe que você começa a acertar a sua vida diante de Jesus de Nazaré e começa a tomar algumas decisões sérias e a sua vida começa a melhorar. Você começa a respirar melhor e você começa a andar com mais velocidade na trajetória da fé. Por quê? Porque você deixou para trás o pecado e decidiu olhar para Jesus. Assunto bíblico que a igreja moderna nunca pode esquecer, senão no fundo não é igreja, é um outro organismo qualquer. Mas falando de alivia a bagagem e mantém o foco, eu tenho um outro elemento que eu preciso trabalhar com vocês. Aliviando a bagagem e mantendo o foco. Você já entendeu, o foco é em Jesus de Nazaré. O terceiro elemento é: deixe para trás a fraqueza e olhe para Jesus. Vou explicar isso para você. Você está vendo com a Bíblia aberta aí no seu colo, o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Se você pegar do verso 4, olhe comigo para a Bíblia, por favor. Se você pegar do verso 4 até o verso 13, você vai ver algo saltando aqui do texto. Veja só, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Depois versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Sabe o que o texto vai falar aqui, do versículo 4 ao versículo 13? Vai falar das provações. Todo mundo aqui já passou por um tipo de provação. Mas aprofundar na leitura vai nos mostrar o seguinte: a provação vem de Deus para nós. É isso que a Bíblia ensina. A provação vem do alto. Não é o diabo que prova a gente. O diabo tenta a gente, biblicamente falando. Mas a provação, a prova, vem do alto. Sabe aquela situação extrema na sua vida? Aquela situação de aperto, aquela crise que se instalou, que foi muito, muito, muito maior do que você, aquela perda, aquela dor. Meus irmãos, as provações chegam. As provações, elas chegam. Alguns que estão aqui são novinhos, muitas vezes nem sabem o que é isso, mas eu preciso dizer a todos vocês: não existe uma pessoa sequer que está hoje aqui nesse ambiente que um dia não vai passar por algum tipo de provação. Sempre iremos passar pelas provações. E o texto vai nos mostrar, do verso 4 até o verso 13, que Deus está nisso. Por quê? Porque Deus está trabalhando na nossa vida através das provações. Deus está realizando algo na nossa vida através das provações. E se você ler o texto com mais calma, você vai perceber que Deus, pelo fato de sermos filhos dele em Jesus, nos disciplina. Veja aqui comigo, nos disciplina através das provações. E é isso que o texto fala. Agora um ponto. Você já notou que quando a gente passa por uma sequência de provações, aqui comigo, igreja, eu vou pedir atenção e reverência aqui agora. Você já notou que quando a gente passa por uma sequência de provações, a gente fica cansado? Não é assim? Já notou que quando você passa por uma leva, sabe aquela leva de provações? Quem sabe foi 5 no mês, uma em cima da outra, ou você passou um ano que você disse: meu Deus do céu, 2025, veio provação de todo e quanto é lado, não é assim? Todo lado, de todas as direções, do alto, de cima, de baixo. Já notou isso? E isso cansa, isso rouba a energia, isso desestabiliza. E mais, isso gera fraqueza. A pessoa se sente fraca diante de tantas e tantas provações. E aí, nós chegamos no versículo 12. Veja comigo ali. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Deixa eu ler para você numa outra tradução de Bíblia, a Nova Tradução na linguagem de hoje, que o mesmo texto traduz assim: portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Percebeu? Levantem as mãos cansadas,
Levantem os joelhos enfraquecidos. O que o texto está falando, meus irmãos? Sabe o que o texto está falando? O texto está falando para você pegar e fazer o seguinte: lance fora a fraqueza. É uma decisão. O texto está falando para você e para mim. Passou por uma prova. Passou por uma prova grandiosa na sua vida. Ok, foi difícil, foi. Ok, foi, enfim, muito dificultoso para engolir tudo aquilo. Foi. Ninguém está negando isso. Mas o texto está dizendo para você fazer o seguinte: se levante. Agora deu. Chega de murmúrio. Chega de procurar um culpado a todo momento. Chega de naufragar e naufragar e naufragar na sua dor. Levante. Sim, é isso que o texto está falando. Levante, joelho firme, mão para cima, como o homem de fé faz, olhando para frente, para o autor e consumador da fé, assim, não é cambaleando. Não sempre se enxergando como o coitadinho da história, a coitadinha da história, a vítima da história. É disso que o texto está falando. O texto está dizendo para você e para mim, depois das nossas provas, que são difíceis sim, que não são nada fáceis, mas o texto está dizendo: se levante. Pare de viver assim. Levante a sua cabeça. Olhe para Jesus. Caminhe como um homem de Deus. Caminhe como uma mulher de Deus. Pare de viver tipo uma ratazana. Pare de viver sempre olhando para baixo. Que não cresce espiritualmente, como uma mulher que nunca atinge maturidade espiritual. O texto está dizendo: joelho firme. E o texto está dizendo: mão para cima. Caminhe como um crente. É disso que o texto está falando. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que no fundo se agarram ao próprio fracasso para tentar encontrar algum sentido na vida. Essas pessoas nunca vão crescer na fé. Podem até frequentar igrejas, mas nunca vão crescer na fé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Você acha que Jesus quer te ver na fraqueza? Sempre rastejando? Sempre com os joelhos trêmulos? Sempre sem poder espiritual? Sempre sem autoridade espiritual? Sempre com a postura de um fraco e não de um guerreiro, de uma guerreira espiritual? Você acha que isso é plano de Jesus de Nazaré para a sua vida? Não é, porque senão nós não leríamos um texto como esse, aonde o autor está dizendo: olhem para Jesus e ajeitem os joelhos de vocês e ergam as mãos de vocês e assumam a postura de gente crente, gente comprometida com a palavra e gente que tem fé de verdade. Então você está vendo comigo aqui a terceira atitude: deixe para trás a fraqueza e olhe para Jesus. Eu estou chegando no final. Eu tenho uma última orientação para trazer. Uma última coisa que você tem que abandonar. E no fundo, muitas pessoas estão presas na vida por causa desse elemento que eu vou expor agora. Eu digo para você em quarto lugar, e o texto vai mostrar isso com muita clareza: deixe para trás a amargura. Você está amargo aqui hoje? Existe algo que não está bem resolvido no seu coração hoje aqui? Preste bem atenção no que eu vou lhe ensinar. Deixe para trás a amargura e olhe para Jesus. O versículo 15, Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, tudo está no mesmo capítulo, irmãos, eu estou expondo o texto. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer saber de uma coisa? Isso tem que fazer a gente pensar hoje, nesse dia de culto. Quer saber de algo, meu irmão, minha irmã? Pessoas amarguradas,
perturbam. É o que o texto está falando. Perturbam, o texto está usando essa palavra, perturbe. Veja só, pessoas amarguradas perturbam a família. Pessoas amarguradas golpeiam a família com a sua amargura. Pessoas amarguradas, elas infectam ambientes de trabalho. Já trabalhou com alguém amargurado o tempo todo? É difícil, não é? É muito difícil você conviver com uma pessoa amargurada. Pessoas amarguradas, eu repito, elas perturbam a família, elas perturbam os ambientes de trabalho, e mais, perturbam a igreja também. Quantas vezes já vimos isso? Pessoas amarguradas. Eu estou magoado, estou magoada, estou ferida. Começa um processo de perturbação, inclusive para o seu conhecimento. Essa palavra perturbe, que você está vendo no texto na língua grega, tem o sentido do quê? Primeiro, causar problemas. Segundo, irritar. Terceiro, incomodar. Pessoa amargurada, preste bem atenção nisso, ela causa problema, ela irrita e ela incomoda. É algo que está crescendo dentro dela. Mas por que aconteceu isso? Por que surgiu a amargura? Por exemplo, é uma traição. Alguém traiu você em alguma etapa da sua caminhada e você acreditava naquela pessoa, mas essa pessoa traiu você. O que acontece quando você se sente traído? Quando as pessoas se sentem traídas? Uma ebulição surge aqui dentro. Aí vem a mágoa, aí vem o ressentimento, aí vem a amargura, como eu estou explicando para você. Uma traição, algo que feriram, algo onde difamaram você. Repito, um abandono, uma injustiça. Não é terrível ser injustiçado? É ou não é, irmãos? Quando cometem uma injustiça que não tem nem pé nem cabeça diante de nós, visando a nossa pessoa, você não fica incomodado com isso? Isso não nos chama a atenção? Mas veja, se a gente não sabe lidar com isso, quero colocar isso de maneira clara agora aqui, se a gente não sabe lidar com a ofensa, se nós não sabemos trabalhar com isso, isso vai crescer, e é por isso que a Bíblia usa a palavra aqui no verso 15, de raiz de amargura. Tem a ver com a planta vai crescer, é uma pequena raiz que vai se desenvolver, vem para fora, depois terá ramos. É por isso que o autor bíblico fala nesses termos, porque a amargura é uma pequena raiz que vai crescer, mas de repente cresce, e toma conta da vida da pessoa, e massacra a pessoa, e também infecta o ambiente onde ela vive. É isso que a raiz de amargura produz na vida das pessoas. Como disse, é uma traição, é uma mágoa, é uma injustiça. Meu irmão, você vai ter que aliviar essa bagagem, meu querido. Nós precisamos aliviar essa bagagem. Você já entendeu o tema da minha mensagem? Alivia a bagagem e mantém o foco. E outra coisa que eu vou te dizer, pegando o gancho do foco em Jesus, só Jesus para te ajudar a vencer isso daí. Preciso dizer que nós precisamos da ajuda de Jesus para vencer isso aí. Se você não tiver uma espiritualidade engajada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, uma conduta cristã adequada, veja só, uma conduta cristã adequada, a chance dessa planta amargosa crescer dentro de você e acabar com a sua vida é enorme. E aí a pessoa vive na falência emocional, não somente na falência emocional, ela vive na falência espiritual, não produz frutos. Como é que vai ganhar alguém para Jesus dessa forma? Como é que vai liderar a igreja a contento dessa forma? Como é que o marido vai ser bênção na vida da mulher, sendo um cara amargurado? Como é que a mulher vai ser bênção na vida do marido e nos filhos, sendo uma mulher amargurada? Não tem bênçãos nesse processo, meu irmão, não tem bênção nenhuma. Então a gente precisa da ajuda de Jesus de Nazaré, olhando para Ele, para a gente se curar por dentro e deixar para trás essa semente, essa raiz que cresceu. E como que a gente faz isso de maneira prática, olhando para a Bíblia? Amigos, perdoando, sim, perdoando, seguindo o modelo de Jesus de Nazaré, perdoando, tratando o assunto biblicamente. Então você tem que reagir a essa tentação, fazendo basicamente duas coisas. Quando
esses galhos começarem a surgir no seu coração e essa raiz começar a crescer no seu coração, você precisa olhar para Jesus e você precisa obedecer à palavra de Jesus, que nos encaminha na direção da liberação e do perdão. Só assim, para você se consertar por dentro. Só assim, para você pegar e dar um golpe nessa raiz que começou a crescer. Só assim, para você conseguir se libertar dos teus grilos, dos teus pensamentos destrutivos, que parece que vão realmente jogar você num poço profundo, porque aí a qualidade de vida vai embora. Meu irmão, deixe para trás, minha irmã, deixe para trás a amargura e olhe para Jesus. Esse é o ponto desse texto maravilhoso, e por isso que eu falei hoje: alivie a bagagem e mantenha o foco. E quero reiterar aqui, concluindo a minha mensagem: abandone o que não é de Deus para você, meu irmão. Preste atenção nisso. Abandone aquilo que não é de Deus para você e corra na maratona da vida, fixando os olhos no Salvador Jesus. Esse é o caminho para uma vida plena. É assim que você vai ser pleno. Mantenha o foco e alivie a bagagem. Posso ouvir um amém? Mantenha